Quando a gente adquire um coelhinho, é claro que a intenção é sempre dar o melhor para ele, os melhores cuidados, a melhor alimentação. Mas muitas vezes a gente comete alguns erros muito comuns, na maioria dos casos até por falta de informação. Então aqui eu vou esclarecer alguns dos erros mais comuns que a gente vê no consultório no dia a dia. E isso pode acabar prejudicando muito a qualidade de vida e até a saúde do coelhinho. Um erro muito comum, mas normalmente por falta de informação ou por informação mal dada, é sobre o tamanho da gaiola. Quando você vai adquirir o coelho, não é raro você ouvir do vendedor que ele vai ser pequenininho, ele é uma raça mini, ele não vai crescer muito mais do que aquilo. O que não é verdade. O coelho, mesmo mini, ainda vai crescer, ele é só um bebezinho. É como dizer que se o espaço for pequeno, ele não vai crescer. Isso não existe. Não é porque uma criança dorme num berço pequeno que ela vai deixar de crescer. Você vai estar deixando o bichinho atrofiado. Então, na hora de escolher a gaiola, não é raro a gente ver a pessoa levar para casa a gaiola pensando no tamanho daquele filhotinho que vai ficar dentro dela e não no coelho adulto. E ouvi também do vendedor que não tem problema, ele vai viver bem naquela gaiola até os 6 meses, os 8 meses, depois você compra uma maior. Só que não é bem assim. Primeiro, para que ter gasto 2 vezes? É melhor você já comprar a gaiola ideal. E é preciso lembrar que não depende só do tamanho do coelho, você precisa pensar nos acessórios que vão ficar nessa gaiola: brinquedo, toca, o pote de comida, o bebedouro. E isso acaba superlotando a gaiola se ela for muito pequena. E aí o coelho não tem espaço para se movimentar e se exercitar e nem para dormir confortavelmente esticado. Então, ninguém gosta de viver apertado. Imagina o bichinho ser criado dessa forma. Outra coisa que é importante prestar atenção: algumas gaiolas são gaiolas apenas para transporte de coelho. Não são ideais para ele ficar vivendo dentro, elas são pequenas demais. Então, se informe antes, preste atenção no tamanho da gaiola. E já que é para gastar, gaste de uma vez só. Escolha uma gaiola que vai servir para o coelho para o resto da vida, até ele estar adulto pelo menos, com bastante conforto e espaço para colocar todos os acessórios que ele precisa. Esse é outro erro bastante comum: acreditar que a alimentação do coelho é baseada apenas em ração. A gente vê com muita frequência nos consultórios veterinários aqueles coelhos que passaram muito tempo sendo alimentados apenas com ração. O problema é que a ração para o coelho é um complemento e não a base da alimentação. Um coelho que se alimenta apenas de ração não vai ter só problemas nutricionais, ele também pode ter problemas sérios odontológicos. Quando o coelho mastiga a ração, a mastigação é feita de forma diferente, a ração logo é desfeita, se transforma em pó, se mistura com a saliva e vai para o estômago. Então, o desgaste dos dentes já é menor do que com outros alimentos. Além disso, como ela vai misturada com essa saliva para o estômago, ela dá uma inchada no estômago, ela pode fermentar um pouco, então dá aquela sensação que o bichinho já comeu bastante. E com isso ele acaba se alimentando menos, ficando mais tempo sem se alimentar e sem desgastar os dentes. E com isso ele passa a ter problemas odontológicos, como crescimento anormal dos dentes, ponta de dente, ferindo a boca. E pode ser necessário até acabar submetendo o coelhinho a um tratamento mais agressivo, como uma cirurgia odontológica. Então, não é raro acontecer isso, é muito comum até que na hora que a pessoa vai adquirir um coelho seja oferecido apenas a ração. Então, antes de tudo, antes de trazer o seu coelho para casa, de fazer as compras do enxoval dele, informe-se bem. É claro que a ração é importante, é um complemento, a gente precisa escolher uma ração para coelho, uma ração de boa qualidade, mas lembrar que não se pode alimentar o coelho só com ela.
Um erro muito comum que acaba prejudicando a saúde do coelho e acaba levando muitos coelhos para o consultório veterinário é não oferecer o feno. O feno é a base da alimentação do coelho e não a ração, como já foi dito antes. E ele precisa ser oferecido à vontade diariamente. O feno, além da parte nutricional, ele também ajuda no desgaste dos dentes, conforme o coelho mastiga, e no trânsito intestinal. Inclusive, por ser rico em fibras, ele ajuda na eliminação das bolas de pelo, que podem acabar obstruindo o intestino e levando o coelho à morte se não for tratado rapidamente. Então, o feno é extremamente importante na dieta do coelho. Muita gente, quando adquire o coelhinho, não se informa sobre isso. E depois acaba reclamando que tem dificuldade de encontrar o feno, ou que só consegue comprar pela internet, e às vezes de lugares mais longe. Então é preciso se informar muito sobre isso, porque você precisa ter sempre feno disponível para o seu coelho. Muita gente só descobre que o coelho está comendo cocô depois de reparar por um tempo. E muitas vezes eu recebo no consultório clientes preocupados contando que o coelho está comendo cocô. E a minha resposta sempre é: que bom, ótimo. O problema é se ele não comer. Por que isso? A gente vê que tem muita gente que acha que é um comportamento nojento. Pode até ser, mas é um comportamento natural do coelho e de alguns roedores. E também não é raro que a pessoa, na preocupação de que aquilo seja sujo ou possa causar alguma doença, tente limitar ao máximo o contato dos coelhos com as fezes. Então coloca gradinha, tapetinhos, proteções, recolhe as fezes milhões de vezes para evitar que ele coma. Já vi casos que a pessoa chegava a borrifar spray com gosto ruim nas fezes para tentar treinar o coelho a não ingerir as fezes. Isso é muito perigoso, porque na verdade a ingestão das fezes, também chamada de coprofagia, faz parte da digestão e da nutrição dos coelhos. Quando eles ingerem as fezes, chamadas de secótrofos, essas fezes são ricas em alguns nutrientes, então é como se eles fizessem uma segunda digestão do que eles não tiveram capacidade, por causa do tipo de aparelho digestivo, de digerir na primeira vez. Então eles digerem uma vez, eliminam as fezes e comem essas fezes para digerir novamente. Além disso, quando eles ingerem as fezes, tanto deles quanto de outros coelhos, eles estão repondo a flora intestinal. Então tem gente que até acha estranho, mas muitas vezes a gente aproveita as fezes de outros coelhos que vivem juntos para serem ingeridas pelo aquele coelhinho que está com algum problema de saúde, principalmente um problema gastrointestinal. Então é muito importante deixar que o coelho tenha acesso às fezes. Isso é natural para ele e é muito necessário. E por último, o erro mais controverso, que é dar banho em coelho, banho mesmo, com água, shampoo. Infelizmente, a gente tem visto uma moda agora em pet shops de oferecerem banho e tosa para coelho. Tosa tudo bem, principalmente se é um coelho mais peludo, se o pelo está embolando. É até uma forma de manter o bichinho mais confortável, mais higiênico. Agora, banho com água, shampoo, nem pensar. Muita gente critica quando o veterinário fala que é praticamente proibido fazer uma coisa dessas. Mas por quê? Porque infelizmente a gente vê no nosso dia a dia as pessoas chegarem no consultório, na maioria dos casos, depois de dar banho em um coelho com um coelhinho morto. A pessoa chega desesperada, pedindo socorro, achando que o bichinho está desmaiado, que ele de repente desmaiou no banho e pede para fazer alguma coisa. Nesses casos eles chegam mortos, eles têm realmente uma parada cardíaca, uma morte instantânea. Alguns entram em choque, ficam paralisados e a pessoa fica imaginando que ele está relaxado, curtindo o banho, como a gente vê em alguns vídeos
com o coelhinho deitado, de barriga para cima, todo esticado. Aquele coelho não tá curtindo o banho, aquele coelho não tá achando aquilo legal, ele tá sofrendo muito, ele tá num estresse tão grande que ele tá paralisado. Então, é muito importante lembrar disso. A gente não fala para não dar banho, não só porque o coelho é difícil de secar, se seca com o secador ele se estressa, se não secar com o secador ele não fica bem seco, que isso pode dar pneumonia, outros problemas respiratórios e coisas assim. Não só por isso, mas principalmente pelo grande risco de morte pelo estresse. É muito comum isso acontecer, tanto em casa quanto em pet shops. Então, evite de toda forma fazer isso. Se alguém te falar que é seguro, suspeite dessa pessoa. Se algum pet shop te oferecer banho e tosa, suspeite desse pet shop. Nenhum pet shop acostumado com coelhos vai te oferecer o banho. Pelo contrário, você pode oferecer o que for que eles vão se negar a fazer um banho. Então, aqui fica um alerta muito importante, porque é muito triste a gente ver a família chegar no consultório desesperada, pedindo ajuda, com o coelhinho todo molhado, embrulhado numa toalha, e na hora que a gente desembrulha o bichinho tá morto. Então, fica esse alerta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, aproveitem para assistir outros vídeos sobre coelhos no nosso canal. E conhecer o nosso site, roedoresecoelhos.com.br, com bastante informação sobre coelhos, inclusive como fazer a higiene ideal do seu coelhinho.